Amém, amados? Antes de nós passarmos para o momento da palavra, eu gostaria de dar um anúncio aqui, na realidade, fazer um convite e é um anúncio também, sobre um curso de capacitação de professores para o Ministério Infantil. Nós estamos preparando os professores para melhor servir ao Senhor e servir às crianças e aos pais. Amém? E esse curso, ele vai começar no sábado agora, dia 24/2, são 2 sábados. É um curso intensivo, começa das 14 horas do sábado, dia 24, às 18 horas aqui na igreja. E no dia 3/3, que seria o próximo sábado, depois do dia 24, primeiro do sábado de março, também de 14, das 14 às 18 horas. Os 2 cursos, o curso dos 2 sábados serão aqui na igreja. Então, eu estou estendendo, porque esse curso é de convocação para todas as professoras e auxiliares. Professoras e auxiliares não têm opção, tem que vir, Mas nós estamos estendendo para toda a igreja, porque desejamos que novos professores surjam, se candidatem, queiram servir ao Senhor cuidando das crianças, que é um ministério extraordinário, maravilhoso. Por quê? Porque você está passando a palavra de Deus, ensinando o Evangelho de Jesus já nos primeiros anos de um ser humano. E isso é de grande valia. Então, se você tem desejo de aprender sobre como participar, do Ministério Infantil, como dar aula para as crianças, você pode vir. Amém? Amém, igreja? Vamos orar ao Senhor. Esse curso é totalmente gratuito, tá bom? Pode perguntar, mas e aí, quanto que, com quem fala? É só você aparecer aqui no sábado, dia 24, às 14 horas. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque estar na tua casa é verdadeiramente ter a nossa fé motivada, ter a nossa unção renovada, é de verdade, Senhor, ter os nossos ouvidos espirituais abertos, os nossos olhos recebendo a visão do Senhor. É realmente muito bom estarmos na casa do Senhor. Obrigado, Deus, porque aqui neste lugar nós podemos ser renovados, nós podemos aprender de Ti, nós podemos crescer espiritualmente. E nós desejamos que esta noite, Deus, de domingo, não seja diferente. Queremos crescer um pouco mais, queremos ser mais abençoados por recebermos a Tua palavra, por entendermos aquilo que o Senhor tem conosco, tem para nós. Senhor, eu oro para que em nome de Jesus o Senhor me use para transmitir a palavra que o Senhor nos deu. Eu oro pedindo que esta palavra cumpra o propósito que o Senhor já determinou para ela neste culto, porque o Senhor sabia cada uma pessoa que viria a este lugar. Então o Senhor tem uma porção para cada um, e eu oro para que em nome de Jesus o Senhor me use para cumprir com este propósito de forma excelente na dependência Tua. Amado Espírito Santo, eu oro pedindo que o Senhor nos abençoe a todos neste lugar, dando-nos um coração muito próprio, de uma terra boa, para recebermos a semente que é a Tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Diga amém. Glória a Deus. Nós vamos ler Romanos capítulo 4. Livro de Romanos, capítulo 4. Romanos, Novo Testamento, ficam indo para o final da Bíblia. Romanos, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 21.
Todos já acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém? Agora vamos para Hebreus, mais para o final da Bíblia. Hebreus capítulo 6, fica bem no final. Hebreus capítulo 6, nós vamos ler apenas o versículo 15. Inclusive, se você quiser deixar marcado, esses 2 livros são livros que a gente vai estar lendo volta e meia. Hebreus capítulo 6, versículo 15, olha o que diz a palavra do Senhor. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Amém, amados? Eu vou estar falando com os irmãos nesta noite sobre é preciso fé para viver as promessas. Queridos, nós estamos nesta série de mensagens sobre fé. E hoje é a penúltima mensagem, né? A última vai ser domingo que vem. Então, você que não pegou nenhuma, perdeu. Mas hoje você vai pegar e você vai ser muito abençoado, amém? Porque vamos estar falando sobre fé para receber a promessa, isto é, para vivê-la. Porque não adianta só termos a promessa e nunca a conquistarmos. E nunca tomarmos posse dela. E nunca a vivermos. E para vivermos é necessário fé. É sobre isso que eu vou estar falando com os irmãos nesta noite. Fé para tomarmos posse da promessa. Antes, eu quero falar com os irmãos sobre a promessa em si. A Bíblia diz que Deus é um Deus de promessas. Nós cantamos aqui vários cânticos, né? Agora você vai dar uma voltadinha aí naquilo que você viveu durante o culto e você vai se lembrar que uma boa parte dos cânticos falou sobre promessa e fé, porque estão inteiramente ligados. E nós desejamos que você possa verdadeiramente conquistar, viver cada promessa de Deus na sua vida. Amém? Falando de promessa, o nosso Deus é um Deus de promessa. Toda a relação de Deus com o homem, desde o início, foi baseada em promessas. Todas as alianças que Deus fez com o ser humano, desde lá do Éden, foi baseada em promessas. As promessas são meios de Deus nos abençoar. Diga, eu sou um abençoado de Deus, porque eu tenho promessas. Aleluia! Nós somos abençoados. A Bíblia é um registro de promessas. Toda palavra, eu vou dar uma lembrada para você aqui nesse registro de promessas que a palavra de Deus fala. Deus fez promessas ao primeiro casal, a Adão e Eva. Logo depois do pecado, Deus prometeu àquele casal que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Amém? E isso aconteceu aonde? Quando Cristo nasceu de um ventre de mulher, um ventre de Maria. E a Bíblia diz que Jesus Cristo foi o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E ele entregou a vida por nós, e quando ele morreu no Calvário e ressuscitou, ele esmagou a cabeça de Satanás. Diga aleluia, meu irmão.
Glória a Deus. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus deu a promessa para Adão e Eva. Deus fez promessas para Noé, promessas de salvação, que não mais destruiria o mundo pelas águas do dilúvio. E isso foi marcado. Esta promessa é tão interessante, tão maravilhosa, que ela foi marcada, né, com um sinal físico, vamos chamar assim, no céu. Após uma tempestade, em alguns lugares, né, quando o céu está limpo, é possível ver o arco da aliança, né? Que alguns chamam de arco-íris, mas esse íris, né, com o decorrer do tempo, passou a existir nesse nome. Mas não existe arco-íris para a palavra de Deus, é arco da aliança. Amém? Este arco da aliança é a prova desta promessa que Deus fez ao homem através da vida de Noé, dizendo: não destruirei mais a raça humana pelas águas do dilúvio. Amém? E não parou aí, desculpem. Deus fez também uma promessa a Abraão, e esta que nós acabamos de ler aqui, que ele seria pai de muitas nações. Ele prometeu também a Moisés que tiraria o povo de Israel da escravidão do Egito, com mão forte e com braço poderoso, e isto aconteceu. Amados, todas as promessas do Senhor, que o Senhor prometeu ao seu povo no passado, no Velho Testamento, todas as promessas se cumpriram. Amém? Mas no Novo Testamento, nós temos o Novo Testamento é chamado de Testamento da Nova Aliança em Cristo Jesus. Na Nova Aliança também nós temos muitas promessas, e eu vou refrescar a sua memória aí. Essas promessas estão firmadas em quem? Em Cristo Jesus. Promessas de paz. Amém? Diga assim: eu tenho, por Cristo Jesus, paz interior. Jesus Cristo disse, amados: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então ele nos prometeu paz. É uma promessa dada pelo Senhor, amém? Mas outra promessa da nova aliança: o Senhor nos prometeu vida abundante. Lá em João capítulo 10, versículo 10, o Senhor diz que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, mas ele, Jesus, veio para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Então nós temos promessa de vida abundante. O Senhor tem bênçãos para a tua vida, para você viver de forma abundante. Mas como nós dissemos no início, é necessário que eu e você entendamos que também para viver as promessas de Deus é preciso fé. Vira para o teu irmão e diga: é preciso fé. Lembrei-me agora de um cântico da irmã e pastora Alda Célia, que exatamente diz isso: é preciso ter fé. Lembra, Juliana? Você conhece? Que dó, Juliana, você tem que conhecer. Muito lindo. É preciso ter fé. É um cântico antigo. Os mais jovens ficam assim, principalmente o Rafael torce o nariz, mas é lindo, ele cantou muito também. Quando ele era menor, amém? Mas também nós temos na nova aliança promessas de vida eterna, aleluia! Promessas de vida eterna. O Senhor nos prometeu vida eterna. Ele diz na sua palavra: eu lhes dou a vida eterna, e nunca mais hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, aleluia! Então nós temos promessas maravilhosas. Temos promessas de... Agora você não vai gostar muito, mas é a realidade. Nós temos promessas na Bíblia de aflições. Diga: misericórdia. Nós temos promessas de aflições. Jesus Cristo disse: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu venci
o mundo. Eu venci o mundo. E se o nosso Senhor venceu, e eu crendo nele, o que vai acontecer comigo? Eu vou vencer também. Aleluia. Então é importante que nós saibamos das promessas que tem na palavra. Promessas de aflição, sim. O Senhor não nos engana em nada. Enganador é o diabo, mentiroso é o diabo. O nosso Deus é verdade e vida. O nosso Deus é verdadeiro. Ele não nos engana, aleluia. Mas a Bíblia também fala de promessas de que nunca nos deixaria, aleluia. Ele disse, quando ele subiu ao céu, a Bíblia diz que quando ele foi assunto ao céu, ele declarou que nunca iria nos deixar. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu e você temos a promessa da companhia de Cristo do nosso lado todos os dias. Diga aleluia, oh glória a Deus. E lá em Hebreus diz, o Senhor nunca te deixará, jamais te desamparará. Então não importa o tamanho da aflição, mesmo que seja uma promessa muito real, que não tem como a gente escapulir dela. Por quê? Não é porque Jesus vai trazer aflição na minha e na sua vida, mas porque vivemos num mundo de pecados, um mundo de dores e de aflições. Mas ele diz, eu estou com você. Você vai vencer, você vai vencer, eu estou contigo, aleluia. Mas também tem outras promessas, promessas que ele viria nos buscar. Diga Maranata, diga ora vem Senhor Jesus, aleluia. Promessas de que ele vai vir nos buscar. Se você pensa que tudo acaba aqui, você está enganado. E se você, meu irmão, acha que, nossa, a vida cristã é muito difícil, oh meu Deus, que luta, que luta, que luta, quero dizer para você que aqui é só passagem. Jesus vai buscar a sua igreja. Nós vamos ser arrebatados para viver eternamente nos céus com ele, aleluia. Promessas de nos dar coroas. E quando chegarmos no céu, a Bíblia diz que vai haver coroas. E ela fala de algumas delas, coroas de justiça, coroas da vida e coroa de glória. Isso está, se você quiser anotar, depois você lê, não temos tempo para isso, que só estamos na introdução. 2 Timóteo 4:8, Tiago 1:12, Apocalipse 2:10 e 1 Pedro 5:4, para quem está anotando, amém? Todas essas outras inúmeras promessas de Deus, elas foram cumpridas. E por quê? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 1:20, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim, e o amém, para a glória de Deus. É por isso que não cai por terra, porque Jesus Cristo é o sim e o amém de Deus para cumprimento de suas promessas. E eu tenho ele na minha vida, você tem ele na sua vida. Então é sim, é amém para as tuas promessas. Levanta a tua mão e diga, eu recebo. Aleluia. Eu estou te empurrando, irmão, para você viver uma vida de fé, uma vida motivada. Eu estou te empurrando para você receber a palavra, para que você realmente possa regar teu coração com o orvalho do céu e fazer frutificar toda a sua fé aí dentro. Amém, meu irmão? Glória a Deus, glória a Deus. Deus deseja que eu e você vivamos as promessas gerais, que são essas que nós falamos na palavra, que nós citamos aqui. Elas são gerais, elas são para todos nós. O Senhor deseja que vivamos essas promessas gerais, que são em Cristo Jesus. Mas o Senhor também quer que você e eu vivamos as promessas particulares. Quem tem promessa de Deus, levanta a mão. Eu digo promessas particulares, é aquelas que Deus prometeu para você, coisas muito maravilhosas. Você tem promessas particulares, Deus tem cumprimento para elas. Mas, diga mas, é necessário fé. É necessário fé. É preciso termos fé para vivermos o cumprimento das promessas do Senhor.
todas as pessoas que tiveram promessas de Deus e tiveram o seu cumprimento e viveram essas promessas, elas exerceram fé até o fim para conquistarem essas promessas. Deus quer fazer a mesma coisa na minha e na sua vida. A Bíblia diz que Abraão, a fé de Abraão foi uma fé considerada, por isso que ele foi chamado o pai da fé. Por quê? Porque a sua fé estava firmada naquilo que não se via, e fé é isso. Mas a Bíblia dá um termo para essa questão. Ela diz que ele creu contra a esperança. Numa situação sem esperança, ele continuou crendo. É assim, com o exemplo de Abraão, que eu e você precisamos crer para vivermos as promessas de Deus. Mas, vamos lá. Por que temos que ter fé para conseguirmos viver as promessas de Deus? Porque que no curso, até chegarmos o dia de vivermos a promessa, eu e você precisamos ter fé. Porque ela diz respeito a coisas impossíveis. Ela o quê? A promessa. Diz a respeito de coisas impossíveis aos nossos olhos. No livro de Romanos, capítulo 4, versículo 18 e 19... que nós já lemos, diz que Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Lá em Hebreus capítulo 11, lembra que eu falei que a gente vai ficar entre Hebreus e Romanos? Vamos lá em Hebreus capítulo 11, o versículo 1, o 11 e o 12, diz assim, acharam Hebreus? Amém? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Agora, versículo 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Amém? Por que que eu e você precisamos de fé para vivermos as promessas? Porque a promessa, ela sempre diz respeito a coisas impossíveis aos nossos olhos. E nós temos aí o maravilhoso exemplo, mas também um exemplo até, vamos chamar assim, difícil. Por quê? Porque Abraão, ele recebeu uma promessa com uma circunstância nem um pouco, para não dizer nada favorável. Uma circunstância nada favorável. A Bíblia diz que o Senhor prometeu a Abraão que ele seria pai de nações, pai de multidões, quando ele já era muito velho. A Bíblia diz que com 100 anos, ele tinha 100 anos e Sara 90 anos. Sara, além de velha, ela era estéril. Se quando moça, ainda fértil, vamos chamar assim, com o costume das mulheres, ela já era estéril, ela não conseguia gerar. Quanto mais agora com o seu útero e todos os seus órgãos, reprodutores completamente murcho. Abraão, um velho de 100 anos. As circunstâncias eram completamente impossíveis. A promessa geralmente está em cima, diz respeito a coisas impossíveis aos nossos olhos. Vejam só, quando Deus disse que ia tirar o povo da escravidão, o povo era um povinho em vista
povo, do grandioso povo, vamos chamar assim, do Egito. O grande faraó. O Egito era a maior civilização daquela época. Era o país que comandava tudo naquela época. E a Bíblia diz que o Senhor deu uma promessa. Então a promessa dizia respeito a uma coisa impossível. O êxodo foi uma coisa impossível. Mas o Senhor prometeu que aconteceria. Que o povo sairia da escravidão do Egito. Aquela escravidão que durou em torno de 400 anos. O Senhor disse: vou tirar o meu povo com mão forte, com poder dessa grande nação. Eu vou tirar. Um povo que não guerreava era um povo escravo. Como assim? Vocês estão vendo coisas impossíveis? As promessas dizem respeito às coisas impossíveis. A terra prometida, vou dar a terra prometida. A terra prometida era habitada. Era habitada por povos fortes, por gigantes, por povos que eram guerreiros e perversos. Os cananeus, os jebuseus, os heteus, os ferezeus. Era habitada por povos. Como que um povo sem armamento bélico poderia conquistar povos, terras? Impossível, né? Pois é. A promessa diz respeito a coisas impossíveis. Por isso, amados irmãos, é necessário que tenhamos fé para vivermos as promessas de Deus. Se você não tiver fé para viver aquilo que Deus diz que você vai ter, você nunca vai vivê-lo. É necessário fé, meu irmão. Mas ele prometeu, mas é uma coisa tão impossível. Ei, estamos falando de promessa de Deus. Tem que ser impossível. Porque é Ele que faz, é Ele que vai na frente, é Ele que realiza, aleluia. Você só precisa ter fé, aleluia. Vira para o teu irmão e diga: você só precisa ter fé, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Toda impossibilidade é muito boa, porque diz respeito à promessa. Foi impossível? Está dentro. A circunstância vem com a impossibilidade. E eu e você entramos com a fé. Aleluia. E Deus entra com o milagre. Entra com o cumprimento da promessa. Aleluia. São coisas sobrenaturais de Deus. Mas ainda, porque temos que ter fé para conseguirmos viver as promessas de Deus. Porque ela exige de nós total obediência àquele que prometeu. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Capítulo 28, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Amém? Todos já acharam? Diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Agora Hebreus, vamos lá para Hebreus de novo. Na aula da Bíblia, que a gente já estava lendo, nós vamos ler o capítulo 11, só que agora o versículo 8. Nosso exemplo aqui, que estamos usando novamente em cena, Abraão. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 8, diz: pela fé, Abraão, quando chamado, para viver a promessa de Deus, obedeceu.
obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Oh, glória a Deus. Queridos, sabe por que precisamos exercer fé? Porque quando recebemos a promessa, nós vamos ter que obedecer aquele que prometeu. Abraão, a Bíblia diz que ele obedeceu sem nem saber para onde ia. Deus deu uma promessa para ele: sai de tua terra, da tua parentela, vem para uma terra que eu ainda vou te mostrar, eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Mais tarde ele vem para Abraão e diz: olha as estrelas dos céus, você pode contar? Não. Pois é, assim será a tua descendência. E ele, a mulher dele era estéril e ele já estava velho. Quando Deus deu a promessa para ele, ele não sabia nem para onde ele ia. Mas ele, porque creu em Deus, porque exerceu fé naquele que estava prometendo, ele passou a obedecer ao Senhor sem pestanejar. Então, meus amados irmãos, para que nós também possamos viver as promessas do Senhor, é necessário que tenhamos obediência, porque a obediência vai fazer com que nós conquistemos aquilo que o Senhor tem para nós. Ele vai revelar para nós a sua vontade. Mas alguns dizem: pastor, é tão difícil obedecer. Eu também acho. Por isso é preciso fé. Obedecemos não pela razão, mas obedecemos pela fé naquele que prometeu, mesmo que não tenha nenhuma razão para isso. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Por isso você precisa de fé para receber as promessas, porque no percurso delas, no percurso até o dia do cumprimento, você vai ter que obedecer. E para obedecer, você tem que aprender primeiro a crer que o Deus que te prometeu não te engana. O Deus que te prometeu não te enrola. O Deus que te prometeu não mente. O Deus que te prometeu é poderoso para fazer. Aleluia. Ele é poderoso. A Bíblia diz que Abraão obedeceu. Quando foi chamado, ele obedeceu e dirigiu-se para o lugar que Deus estava mandando. Muitas das vezes, queridos, nós temos a promessa de Deus particular na nossa vida e Deus começa a nos dar direção para fazermos algumas coisas. Mas como a gente ainda não tem a visão ampla daquilo que Deus tem para nós, nós começamos a estranhar. E aí nós começamos a questionar. E a gente diz: mas isso, mas não deve ser, né? Porque não, a minha visão é grande. Deus tem me falado que vai me dar isso. Só que a gente ainda está a caminho. E enquanto estamos a caminho, precisamos aprender a obedecer. E é só pela fé que nós obedecemos. Porque Abraão escolheu a Deus para ser o seu Deus e começou a crer nele, é que ele começou a obedecer. Muitas das vezes Deus quer nos dar coisas grandiosas lá na frente, mas para chegar lá na frente é necessário que vivamos coisas pequenas. Mas nós temos um olhão grande demais, uma ganância que transborda do coração, uma ansiedade igual que transborda, e uma mitideza e orgulho do tamanho de um bonde. Aí nós não queremos nos sujeitar às pequeninas coisas. O Senhor disse ao povo de Israel, lá em Deuteronômio, que nós lemos também, capítulo 28, esse povo estava para entrar na terra prometida. Eles, na realidade, já estava para entrar na terra prometida, bem próximo disso, já tinha conquistado muitos povos ali, eles estavam para entrar. E o Senhor disse: olha, presta atenção, essa terra mana leite e mel.
Mas vocês precisam obedecer. Se atentamente vocês obedecerem a minha palavra, a minha voz, as minhas ordens, todas as bênçãos virão sobre vocês e alcançarão vocês. Mas vocês precisam obedecer. É necessária obediência. Mas para obedecer, tem que ter fé. Se eu não creio naquele que me manda fazer alguma coisa, jamais eu vou obedecer. Então é necessário exercermos fé para obedecermos. A palavra do Senhor nos fala que Abraão obedeceu ao Senhor e a bênção o alcançou. Ele teve o cumprimento da promessa. Sem a fé e a obediência, não chegaremos lá. Isso é tão forte que a palavra do Senhor mostra que o povo de Israel, aqueles que não obedeceram, ficaram pelo meio do caminho. Somente chegaram a ter o cumprimento da promessa aqueles que obedeceram. Queridos, na nossa caminhada cristã, Deus nos promete inúmeras coisas. Além das promessas gerais, tem as promessas particulares, como a gente acabou de falar. Nós aqui, como pastores, podemos ser um pouquinho exemplo para os irmãos por causa da idade e por causa do tempo de ministério. No decorrer do nosso ministério, fomos tentados a nos desviarmos do propósito de Deus maior. E por quê? Porque todo mundo estava se desviando. Até então não sabíamos que era um desvio. É aquilo que eu estou ensinando para os irmãos. Lá é uma coisa maravilhosa e grande. Mas aqui, aquilo que vai acontecendo pode ser coisas pequenas. Que nós desprezamos os pequenos começos. E a Bíblia diz, não despreze os pequenos começos. Porque o início não é tão importante, mas sim o fim. Então é importante que eu e você entendamos isso. Quantos pastores que começaram conosco, que na época que nós estávamos bem no início do ministério, eles já estavam bem-sucedidos, lembra, pastor? Bem-sucedidos, com uma igreja boa, um povo grande, um povo que tinha, uma igreja que tinha todos os ministérios, ou pelo menos muito mais daquilo que a gente tinha. E alguns nessa caminhada acabaram se perdendo. Porque foram interceptados por ansiedade, por pressa, por ganância, por querer logo rapidamente, sem passar o processo. Quiseram queimar as etapas e perderam o ministério. E nós estamos aqui, aleluia. Glória a Deus, e é por isso que você está aqui também, né? Porque o Senhor te salvou através do ministério desta igreja, aleluia. Queridos, é importante entendermos isso, e não queimarmos etapas, e obedecermos ao Senhor. Você vai ser tentado a interromper a caminhada. Você vai ser tentado a fazer coisas para apressar um pouquinho mais o cumprimento da promessa. Eu quero dizer para você, resista à tentação, porque lá na frente vai compensar. Deus tem o melhor para você, aleluia. Deus tem o melhor. Aguarde, tenha fé, obedeça, porque o Senhor vai fazer cumprir aquilo que Ele te prometeu. Aleluia, diga eu recebo. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, reaja, não participe de um culto de fé sem reagir, amém? Reaja, reaja. Terceiro, por que que temos que ter fé? Porque a fé é a única esfera onde Deus se move, amém? Em Romanos capítulo 4, a gente já leu o versículo 20 e o versículo 21, que nós lemos aqui, a palavra do Senhor fala, vou repetir a leitura, Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21, diz assim, se localizaram aí, se você deixar marcado, fica fácil, é só pegar a marca e voltar lá, tá?
Capítulo 4 de Romanos, versículo 20 e 21. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. E lá em Hebreus, capítulo 11, esse texto de Hebreus, que também a gente está pedindo para você marcar aí, né? Capítulo 11, versículo 6, é um texto que eu te aconselho a decorar também. Já aconselhei vários textos, né? Se você obedeceu, você já está, ó, beleza. Não é mesmo? Vamos lá. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aí passa as páginas aí, nós vamos... Não passa não, está na própria página. Só que é o capítulo 10, versículo 38. Acho que é só você dar uma olhadinha para o lado aí. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Amém? Queridos, por que é necessário ter fé para vivermos as promessas? Porque a fé é a única esfera em que Deus se move. Deus não se move porque fica impressionado com alguma coisa ou com alguém. Porque Ele é a maravilha em pessoa. Ele não se impressiona com nada. Sabe assim? Por isso que não adianta a gente querer fazer espetáculos para Deus, porque o que Deus quer é um coração quebrantado e contrito na sua presença. Amém, meus irmãos? O Senhor, de verdade, a esfera em que Ele se move é a esfera de fé. Então, onde não tem fé, Deus não se movimenta. Quando nós aqui estamos sempre tentando motivar você a reagir, é para você, durante a palavra, não ser roubado. Entrar no seu coração, primeiro devaneios, né? Ficar pensando, boiando, a mente roubada, o coração todo estranho. Para que você não seja roubado. Para que você receba a semente que é a palavra de Deus no seu coração, que o seu coração seja uma terra boa, muito fértil. Como que a terra é boa? Quando a terra é cheia de fé. Quando a terra é uma terra quebrantada para receber o que Deus está falando e desejando fazer e obedecer. Então, a palavra de Deus está nos ensinando, se eu quero viver as promessas do Senhor, eu preciso ter fé. Por quê? Porque a fé é a única esfera onde Deus se movimenta. A Bíblia diz que Abraão, ele creu no Senhor, mesmo sentindo no seu corpo. A circunstância de Abraão era uma circunstância completamente negativa. Ele não tinha mais vitalidade. Esta vitalidade, ela pode ser interpretada de algumas maneiras. A primeira delas, ela é não ter ânimo mesmo. Uma pessoa mais velha, ela tem dificuldade para andar, ela tem dificuldade para trabalhar. Algumas pessoas, quando vão chegando numa idade muito avançadas, elas... a vida delas se resume a ficar deitado, sentado. Isso faz parte do fim da vida. Não é que ela é uma pessoa fraca, mole, não. Todos nós, se chegarmos a ficarmos velhos, nós vamos ver que as coisas caminham para lá. Nós perdemos a vitalidade. Mas também pode ser interpretada como... perdeu a vitalidade, isto é, não tem condições mais de gerar filhos. Ele não tinha mais condições de ter sexo com sua mulher. Porque ele não tinha mais vitalidade. Não era mais viril. Mas a Bíblia diz que mesmo não sendo viril, mesmo não tendo vitalidade, força física, já pensando que a vida estava acabando,
Ele resolveu crer. Ele resolveu ter fé. É isso que está escrito lá na palavra que você e eu lemos no versículo 20 do capítulo 4. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Vem Deus e diz: eu vou te dar uma descendência. Descendência vem através de filhos. Ele sem vitalidade, velho, e a mulher dele velha também, estéril. A Bíblia diz que ele teve fé em Deus, mas também a Bíblia fala, estando plenamente convencido, ele não foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Queridos, quando ele olhou para si, ele viu que não tinha condições, mas a Bíblia diz que ele mesmo assim, ele creu. E por isso as coisas aconteceram. Você pode estar aí conjecturando: mas era Abraão, nós estamos aqui em outra esfera, em outra época. Sim, uma época muito melhor, diga-se de passagem, com as coisas muito mais fáceis. E é nessa circunstância que eu e você patinamos na fé. E o Senhor te trouxe aqui esta noite para dizer primeiro para você: Ele tem promessas para a tua vida. Amém? Segundo, Ele é poderoso para cumprir todas elas. Terceiro, é necessário você ter fé, porque sem fé você não consegue nem sequer se relacionar com Deus. Todas as vezes que você patina na incredulidade, você afasta a tua promessa para mais longe. É por isso que precisamos ter fé para vivermos as promessas do Senhor. O Senhor me prometeu que eu vou ser um grande empresário. Mas você não passa de um office boy. Deus não precisa de funções de uma empresa para levantar quem quer que ele que seja. Ele levanta a hora que Ele quer. Ele tira o homem do monturo e o coloca no meio dos príncipes. Amém? Quem sabe Deus te prometeu: vou mudar a sua vida e a sua história. A sua vida está uma bagunça. A sua história não dá para ser contada. Mas Deus disse: vou mudar. Ele falou particularmente com você, Ele mexeu com o seu coração, mas você disse: como mudar? Está tudo errado, nada vai para frente. Eu afundei no poço do poço, eu bati lá no fundo, não tem como ninguém jogar a corda para mim. Deus não precisa de corda. Deus é Deus que transporta, Deus é Deus que liberta, Deus é Deus que tira de um lugar e põe no outro, quando Ele quer, a hora que Ele quer e da forma como Ele planeja. Ele é Deus. Quando Abraão disse que ele creu, a sua fé foi fortalecida por quem? Por causa do Deus que prometeu. Meu irmão, não são as circunstâncias que têm que dominar a sua vida, não são as situações, mas é o Deus que fala com você. E o nosso Deus é o Todo-Poderoso para mudar a nossa história, para transformar a nossa vida e para cumprir as promessas que Ele tem para nós. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Então é necessário exercermos fé. A única esfera onde Deus se move é a fé. A Bíblia mostra no ministério de Jesus Cristo que em cidades onde as pessoas não creram nele, Ele não operou milagres ali. Houve um certo homem que pediu para seu filho e disse: Senhor, se puderes, o Senhor pode fazer. Se puder. De repente o Senhor não pode. Aí Jesus Cristo disse: se. Tudo é possível ao que crê. Aí ele diz: Senhor, me perdoa pela minha incredulidade. Meu irmão, Deus só se move em esfera de fé.
Se não houver esfera de fé, se o marido está crendo e a esposa está incrédula, o marido precisa orar para a esposa crer. Se os filhos estão crendo, mas os pais estão incrédulos, os filhos precisam orar para os pais crerem. Porque Deus só se move em esfera de fé. Se eu e você queremos ver cumpridas as promessas de Deus na nossa vida, nós temos que aprender a crer. E crer, como diz a palavra do Senhor, é sem ver. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Ah, mas se Deus me der um sinal, eu vou crer. Deus já deu o sinal. Ele é o Todo-Poderoso. Ele ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Ele salvou a tua alma. Ele já te deu o sinal. Então creia, meu irmão. Creia, minha irmã. Porque o Senhor tem para você o melhor. E você crendo, você vai viver. Diga aleluia. Quarto, por que nós temos que ter fé? Para conseguirmos viver as promessas de Deus. Porque entre a promessa e o seu cumprimento existe um deserto a percorrer. Diga misericórdia. Deuteronômio, capítulo 8. Nós temos lá para Deuteronômio, só que agora é o capítulo 8. Versículo 2. Nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 9. Olha o que diz lá a palavra do Senhor. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os estava levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo, cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Amém, amados? O Senhor estava aqui, eles já tinham entrado na terra prometida, estava à beira de fazer acontecer isso, já tinham ganho tudo, enfim, eles estavam para entrar, e o Senhor falou para eles: olha, vamos nos lembrar um pouquinho o que aconteceu no deserto. Antes de chegar aqui, vocês passaram 40 anos trilhando o deserto, transitando no meio do deserto. E para que foi isso? Queridos, é importante nós entendermos isso, porque entre a promessa e o cumprimento dela tem deserto. Vira para o teu irmão e diz: tem deserto, irmão. E não adianta a gente usar o nosso evangeliquez. Eu brinquei com vocês, diga misericórdia, né? Mas não adianta, não funciona o evangeliquez, não funciona. Misericórdia, está amarrado. Que o Senhor me livre. Se o Senhor te livrar do deserto, significa que você não vai ter a promessa. Porque entre a promessa e o cumprimento dela, você vai ter que passar pelo deserto. Só que o deserto não é só
deserto. É importante que eu e você entendamos o que é o deserto. A Bíblia diz que o povo, antes de entrar na terra de Canaã, eles viveram primeiro o deserto. E esse deserto foi para eles por 40 anos. O negócio foi sério. Mas a palavra de Deus mostra a razão por que eles passaram pelo deserto. O que significa deserto? Provar o coração deles. A Bíblia diz que Deus provou o coração deles. No deserto, nosso coração é provado. Deserto é lugar de provas. Deserto é lugar de tratamento do nosso caráter. Por isso que muitas das vezes nós aqui do púlpito dizemos aos irmãos, não entendemos como que as pessoas vivem a vida cristã e às vezes por anos e não tem mudanças na vida. E nada acontece na vida delas. Não há mudanças genuínas. Quando eu digo mudanças genuínas, é mudança no interior e, consequentemente, mudanças no exterior. É a mesma vidinha. Uma vida espiritual gelada, tomada pela ação do inimigo, amarrada financeiramente até o cabelo, até o fio do cabelo. O inimigo dando gargalhada, machucando, judiando, sofrimento, que quando começa a contar, você não sabe nem por onde começou, qual é o início, o meio e o fim. E muitas das vezes, crente de muitos anos de igreja. Por quê? Porque não estão entendendo o deserto. O deserto é tratamento no nosso coração. Não é para nós espernearmos, mas é para nós nos sujeitarmos àquele que está nos tratando. O que nós fazemos? Nós começamos a reclamar, ficamos irritados, rebeldes, queremos bater em retirada da casa do Pai, ficamos com raiva de Deus, culpamos meio mundo pelas nossas dores, e não há um minuto, um momento que nós dizemos, sou eu, Deus, trata comigo. É a minha vida, Senhor. O que o Senhor quer tirar da minha vida, que está te atrapalhando de me dar as bênçãos, que está te atrapalhando de cumprir as promessas. Pode tirar, Senhor. Ah, pastora, mas vai doer. Ele é o médico dos médicos. Pode deixar doer, meu irmão. Pode deixar doer. A Bíblia diz, ele abre a ferida e ele mesmo sara. O pior é quando você abre ferida na tua vida por causa do pecado, da desobediência, da rebeldia, porque não quer esperar, porque está se debatendo, não quer ouvir. Aí, meu irmão, aí a ferida é feia. Aí não foi ele que abriu, foi você que se feriu. O Senhor deseja que entendamos o deserto, porque entre a promessa e o cumprimento dela, há um deserto. Deus está me provando. A Bíblia diz que Deus provou o povo de Israel, para ver o que estava no coração deles, para ver se eles eram corruptos, para ver se eles eram gananciosos, para ver se eles amavam de verdade a Deus. Irmãos, quantos de nós vimos para a casa de Deus, para obtermos bênçãos materiais, ou bênçãos sociais, emocionais, mas não estamos nem aí interessados no Senhor. Deus, eu quero o que tem nas tuas mãos, não quem o Senhor é. Eu quero te ajudar a pensar certo, porque o que está nas mãos deles são coisas boas, sim, mas não te satisfará. Porque só quem satisfaz verdadeiramente o ser humano é a essência de Deus em nós. Amém?
Não tem coisa que nos satisfaça. Hoje você vai estar alegre com alguma coisa que você ganhou. Amanhã você está em prantos porque aquela coisa já começou a te dar trabalho. É igual mãe que quer filho. Ah, quero muito ficar grávida. Ah, mas quero muito, não tenho filho, quero muito. Deus dá. A gravidez, se foi enjoada, tá bom, né? Dá para passar. A criança nasce, que maravilha, glória a Deus, que lindo, ah, que bonitinho, ah, maravilha. Mas no nascimento já a dor é forte. A dor é forte. Quem tem parto normal tem a pior de todas as dores. Claro, excetuando a dor do Calvário. Para nascer a criança. E quem tem parto cesárea, pelo menos na minha época, você tinha alguma dor um pouquinho antes e depois por causa da cirurgia. A gente anda assim, curvada assim, ó, porque dói tudo. Como se não bastasse, cheia de dor, porque aqui ninguém é rico, pelo menos acredito. Se você é rico, você vai ter umas 4 babás, tá bom? Uma médica lá para cuidar da sua ferida, quer dizer, do seu corte, né? Ó. Mas acho que todo mundo é mais ou menos como eu. Dor, marido que tinha que trabalhar, coitadinho, não sabia nada também de cuidar de filho, que nem eu, pior do que eu. A criança chorava sem parar à noite. Eu com dor, a criança chorando, um desespero vinha ao deserto. Aquelas que têm um pouco mais de temor aguentam firme e ficam olhando lá na frente. Vai passar, vai passar, vai passar. Mas aquelas que já são assim, que de chutar o pau da barraca, né? Ai, já não quero mais isso. Leva para casa da mamãe. Dá para sua mãe cuidar. Ou então não quero ver essa criança. Ai, não quero ver. Gente, eu estou falando alguma mentira? Alguma irrealidade? Não. Eu não vou nem pedir para levantar a mão quantas mulheres se sentiram assim. Não vou. Porque eu sei que uma maioria aqui. Inclusive aquelas que tanto pediu para ter filho. Como dizia minha mãe, depois que filho tive, nunca mais sossego tenho. Porque não para, gente. Entendeu? Então, vamos lá. Ó, benção. Você quer só as mãos de Deus que dá as bênçãos? Tá errado. Eu quero te ensinar a pensar certo. Você precisa do Deus das bênçãos. Você precisa dele na sua vida. Você não precisa das coisas. O Senhor traz desertos na nossa vida para que a gente entenda esta realidade, para que a gente entenda esse conceito sábio da sua palavra, que vem do trono. Eu não preciso de coisas, eu preciso de Deus na minha vida. Eu não preciso do emprego, do dinheiro, do filho, da gravidez. Eu preciso dele 100%. É isto que eu preciso. E quando a gente não entende isso, a gente troca tudo. E aí as nossas promessas vão ficando cada vez mais distantes. Deus não pode abençoar-nos. Tanto é, queridos, isso é tão provado na palavra, que esse mesmo povo que Deus fez passar pelo deserto, e olha que não foi nenhum deserto igual o seu. A Bíblia diz que eles passaram 40 anos rodando no mesmo lugar. E desses que estiveram rodando no mesmo lugar, cujo coração foi provado e não foi achado coisa boa, a Bíblia diz que todos aqueles morreram no deserto.
Inclusive tem até uma explicação de uma coisa para outra. Os 40 anos foi para que eles tivessem o tempo para morrerem. Só de 20 anos para baixo, isto é, os filhos que nasceram no deserto, é que entraram na terra prometida, é que viram a promessa. Eu pergunto, por quê? Deus é ruim? Não. Deus é bom. Mas o homem é ruim. O ser humano é teimoso. O ser humano é desobediente. Nós somos de dura cerviz, irmãos. Sabe o que é dura cerviz? Não se quebra. Nós somos assim, ó. Nariz em pé. Ó. E não temos nada para ser, né? Fala a verdade. Se vem um vendaval aí, gente, e entra pela igreja, as cadeiras voam e nós juntos. E dependendo do que voar, as coisas caem, nós morremos. Se de repente tiram o ar, sabe-se Deus pelo quê? Acabou. E nós somos, ó, deserto, irmão. Deserto não é ruim. Deus está te lapidando. Deus está tratando o teu caráter. Sabe aquele caráter cuja mulher ou cujo homem, a mulher diz: eu nasci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Esse caráter de que nunca vou mudar, Deus está te quebrando, irmã. Deus está te quebrando, irmã. Que nunca vai mudar. Pode mudar, Jesus. É o Senhor que está fazendo? Manda ver. O Senhor é o Criador. O Senhor conhece a minha estrutura. O Senhor sabe de onde eu vim, quem eu sou, o que acontece na minha vida. Pode mudar, Senhor. Pode quebrar. Pode tirar esse jeitão, esse jeitinho. Pode, Senhor. Lapida, vai. Pode continuar. Porque eu não quero que o deserto seja maior do que o Senhor já propôs. Entende, meus amados irmãos? Entre a promessa e o cumprimento dela, existe deserto. Eu não quero morrer no deserto. Oh, não. Eu quero pisar na minha terra. Quantos aqui querem pisar na terra? Na terra da bênção, na terra do teu milagre, na terra da tua vitória. Levanta a mão e diga: glória a Deus, eu vou viver. Aleluia. 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 Terra da bênção, terra da vitória, terra da glória. Nós vamos pisar, irmãos. Só fica no deserto e patinando e não vivendo nada de bom aqueles que de verdade não creram, não se sujeitaram e ainda estão de nariz em pé e ainda querem só as mãos de Deus. Deus está trabalhando em nós, queridos. Deus está tratando o nosso caráter. Deus não regula nada. Deus é dono da prata e do ouro. Deus é dono de toda coisa maravilhosa. Deus é o Pai e o Senhor dos casamentos e famílias felizes. Deus é tudo de bom. Ele não regula nada. Se nós não temos, não é porque Ele é um Pai ruim, mas é porque nós não nos sujeitamos. Nós não queremos obedecer. Nós ficamos nos rebeliando dentro do deserto. O Senhor quer nos libertar disso e quer dar a bênção que você precisa. Todas as bênçãos gerais Ele já deu. Muitos de nós nem vivemos as bênçãos gerais, que é a paz, que é a vida eterna. Por quê? Porque não creio ainda em Jesus. Morri e vou para o inferno. Sabe o que é isso? Isso é grave, gente. Promessa de vida eterna já foi dada por Cristo Jesus. E como que eu tomo posse? Pela fé, meu irmão. Cristo morreu no Calvário para que você vá para o céu. Mas se você ainda acredita em Jesus, mas acredita no ídolo tal, no ídolo tal, no ídolo tal, no ídolo tal, me chama, na crendice tal, na crendice A, B, C, D, na simpatia A, B, C, D, qual é a outra coisa que a gente tem por aí? Duende, gnomo, sabe assim? Se ainda faz parte da minha fé, toda essa coisa, sabe, essa bacia, essa caçamba de um monte de tranqueira, como vamos receber a vida que Cristo disse que está somente nele? Fala para mim. Nunca viveremos.
Mas a Bíblia diz que há promessas e pela fé eu recebo todas elas, aleluia. E por último, queridos, para esperarmos, porque eu preciso ter fé para viver a promessa, para esperarmos o tempo que for necessário para o seu cumprimento. A Bíblia diz que houve um tempo, lá em Hebreus capítulo 6, eu vou ler para ganharmos tempo, capítulo 6, versículo de 13 a 15 diz: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. E no capítulo 10 de Hebreus também, a gente leu aí o versículo 38 do 10, mas a gente vai ler o 36 do 10 agora. Versículo 36 do capítulo 10 de Hebreus: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Aleluia! Queridos, sabe por que preciso fé? Porque eu preciso aprender a esperar o tempo. Diga tempo. Diga tempo. Diga tempo. Tempo. Meu irmão, isso tem que entrar na nossa cabeça. Nós estamos vivendo dias e tempo, época. Nós estamos no tempo da sociedade pós-moderna, imediatista. É assim, é no estalo do dedo. É aquela sociedade que quer porque quer e que se dane o mundo. Eu quero porque quero. Não importa quem eu mate, não importa quem eu destrua, não importa que a minha vida vá pro brejo, não importa que eu me prostitua, não importa que eu entre na situação de imagem denegrida. Não importa, eu quero porque quero, e eu quero já. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Até por conta de toda a tecnologia que nós temos acesso. Mas nós não pertencemos a este mundo, meus irmãos. A Bíblia fala de tempo. Para toda a promessa de Deus se cumprir, é necessário esperarmos. Ah, mas está demorando, hein, pastora? Tempo, tempo, tempo. O relógio de Deus não é o teu relógio. O Senhor tem o tempo certo. Ele não chega nem atrasado e nem adiantado. O Senhor tem o tempo certo. Então espera. A Bíblia diz que quando Abraão recebeu a promessa, ele tinha 75 anos. E a promessa veio acontecer quando ele tinha 100 anos. 25 anos passou. Tempo, tempo. O relógio de Deus está batendo. Ele não parou. Ele não esqueceu de você. Ele tem bênçãos que Ele prometeu para você. Mas você precisa entender que é no tempo dEle. Não adianta mexer os teus pauzinhos. Sabe aquela coisa que é bem de brasileiro também? Dar jeitinho. A gente sempre quer dar uma jeitadinha, né? Ai, não gosto disso. Dá para você fazer isso? Ai, dá para você mudar. Nós não aceitamos as coisas. E aí fica pior para aceitarmos o tempo. Mas olha, entre a promessa e o cumprimento tem tempo. Tempo. A Bíblia diz que Abraão esperou pacientemente. Senhor, me dá paciência. Senhor, me ajuda a esperar em Ti. Sabe quando nós temos paz interior? Quando nós exercemos fé. Por isso é preciso fé para viver promessa. Porque nós vamos ter que trabalhar com o tempo de espera. E nisso precisa ter fé. Porque em vez de você olhar para a promessa, você olha para Ele. Em vez de você olhar para aquilo que está... está tão longe. Ai, meu Deus, parece que não chega. Parece que não chega. Ei, para de olhar para lá. Olha para cima. Olha para cima. Porque é de lá que vem a tua bênção. Que vem a tua vitória. Que vem o teu milagre. Que vai acontecer. É de lá de cima. Não é aqui embaixo. Amém? É tempo. É tempo. É tempo. É tempo. O Senhor disse: você será pai de multidões. Você será pai de uma descendência numerosa. E Abraão era velho e a mulher estéril. E ele esperou 25 anos. Tempo,
tempo, mas o Senhor cumpriu a sua promessa, porque a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus até eu e você somos filhos de Abraão, somos descendentes de Abraão pela fé em Cristo. Amém, meus irmãos? Que descendência maravilhosa! Ele esperou. Vira para o teu irmão e diga: você não vai se cansar de esperar, porque Deus não vai te frustrar. O que Ele te prometeu, no tempo certo, Ele vai cumprir. Aleluia! Fica de pé, meu irmão, vamos encerrar.